Orações de paz em nome de Jesus. Todos são bem-vindos a esse momento muito especial. Estamos aqui fazendo esse momento de devoção e dedicação de culto ao Senhor pela primeira Igreja Batista de Curimatá, onde nós nos reunimos de forma virtual, onde cada um pode também direcionar o seu pensamento e a sua oração a Deus e em devoção única, nos reunindo como um povo do Senhor que não cansa e não deixa de engrandecer o seu nome. Que este seja o seu propósito nesse momento. Engrandeça o nome do Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, maravilhoso, a nossa oração, Pai, é feita com o coração aberto, Pai, dedicado a Ti totalmente. Que a alegria, Pai, do nosso viver esteja presente nesse momento em cada um, Deus, que se direciona ao Teu altar, que se coloca diante de Ti. Oh, meu Deus, somos servos, somos aqueles que se apresentam diante do Senhor, pedindo, Deus, que Tu esteja conosco, que o Teu Espírito Santo nos auxilie em nome de Jesus. Queremos Te louvar. Amém. Vamos cantar o hino de número 375 nessa hora. Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos excelsa a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nesse momento, nós podemos receber a palavra do Senhor no texto que será projetado nesse momento, onde você pode acompanhar no livro de Êxodo. Capítulo 14. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram.
Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Veja só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes. E vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Estudar a palavra de Deus é uma coisa tão magnífica que, a ponto que nós nos aprofundamos nessa palavra, nós começamos a perceber de uma forma muito evidente que Deus não muda a sua forma de agir, que as suas características elas são as mesmas desde os tempos mais longínquos que se pode imaginar a criação humana. E vendo esse texto aqui em Êxodo, no capítulo 14, versículos de 1 a 14, quando o povo chegou ali a Pi-Hairote, o acampamento entre Migdol e o mar, ali eles fizeram o acampamento naquele lugar, a gente pode perceber que o Senhor não deu explicação por que eles ficaram ali, por que eles deveriam ficar naquele lugar. Em hebraico, Migdol significa torre ou um canteiro elevado dentro de um rio, ou seja, um lugar seguro. E quando eles chegaram ali naquele lugar escolhido, que quer dizer proteção, eles não precisavam realmente entender por que eles estavam ali. Eles não precisavam entender o motivo da ordem de estar naquele lugar. Por quê? Dentro da nossa relação com o Senhor, nós percebemos que quem confia nele atende prontamente o seu mandado. Uma ordem que é dada e é obedecida no mesmo momento é uma demonstração de confiança, onde não se procura entender necessariamente qual o motivo de estar ali. Uma ordem, ela pode ser entendida de maneira unânime quando não há opção. Então, para tirar dúvida a respeito disso, porque não havia uma opção para o povo, aquele lugar não dava a eles outras alternativas. E tendo em vista isso, na relação de Deus, com a confiança que devemos ter com Ele, a partir do momento que aparecem outras opções, aí sim, o homem ele pode passar a ser desobediente. O homem ele pode querer imaginar outras formas de agir ou até mesmo de não obedecer por considerar outras opções. Então, para aquele momento, a opção era aquela, ou seja, não havia opção. O povo não tinha essas opções. E eles não sabiam aonde iam. Eles não sabiam nem sequer o que iria acontecer.
E quando a vida fica assim, nessa situação, que às vezes a nossa vida fica sem parâmetros, né? Sem a gente saber o que vai acontecer. É bom olhar para esse texto e nos enxergarmos na mesma situação dos israelitas, porque é bem melhor nós sabermos em quem devemos confiar do que ficarmos lutando entre as opções que nós recebemos nessa vida. Mais adiante, ficará muito evidente que muitos não confiariam em Moisés. Ficaria muito evidente também que Moisés confiava em Deus. E eu acho isso uma coisa tão sublime a ponto de ser copiado por nós, que diz respeito ao quê? Mesmo que a maioria, uma grande parte, as pessoas não confiem na gente, mas se nós estivermos como Moisés, que confia em Deus, essa será a grande diferença. O sucesso, a realização, a consolidação de qualquer coisa na vida da gente não depende se as pessoas estarão confiando ou não em nós. O que realmente tem o valor prático do resultado é confiarmos em Deus como Moisés confiava, mesmo sabendo que os outros não estavam botando muita expectativa dentro do que ele estava fazendo ali naquele momento, né? E confiar em Deus é mais do que suficiente. Então, qual seria o resultado de desconfiar da pessoa que confia em Deus? Eu quero fazer essa pergunta, né? Guarde essa pergunta. Porém, para deixar ela de uma maneira mais ampla, para ampliar o entendimento da pergunta, ou seja, qual seria o resultado de desconfiar da pessoa que confia em Deus, eu vou fazer uma inversão da pergunta. Eu vou inverter. E eu digo da seguinte maneira: qual seria o resultado de confiar em quem não confia em Deus? Ora, meus irmãos, quando nós chegamos dentro do texto, dentro da expectativa de Faraó, dentro da visão que ele tinha a respeito do que estava acontecendo, ele mesmo diz: então o Faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Olha qual era o pensamento de Faraó a respeito daquelas pessoas e olha qual era o pensamento de Moisés a respeito do que Deus estava fazendo. A mesma situação, ela pode ser interpretada de maneiras diferentes. Nós sabemos disso. E o versículo 3, ele fala justamente desse pensamento de Faraó. Por quê? Porque não refletia a realidade. E aquilo que não reflete a realidade se chama especulação. Faraó estava baseado nas especulações que ele ouvia a respeito dos israelitas. Ele procurava monitorá-los, saber onde é que eles estavam, o que é que eles estavam fazendo, mas ele não tinha assim uma informação concreta. Eram muitas especulações. E de onde nascem as especulações? Elas nascem da fala do povo. Elas nascem do que se diz por aí, pelos becos, pelas ruas. E especulações, elas podem ser baseadas em fatos reais? Sim. Mas na grande parte, a maioria das vezes, elas estão ali baseadas em mentiras, em coisas que não procedem, ou então em verdades que foram alteradas, né? E isso tudo nos faz chegar num momento atual, onde nós presenciamos diversas fake news espalhadas por aí. Desde aquele tempo já existia esse negócio de fake news. Então, no versículo 5, chega a notícia. A notícia é diferente de especulação. Quando foi anunciado ao rei do Egito, no caso, o Faraó, que o povo havia fugido. Então ele começou a cair em si e ver que o que se falava, o que se especulava, não era verdade. E Deus, ele pode demonstrar o seu poder por meio daquilo ou daqueles que lhe são contrários. E o versículo 5 ele diz assim: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Essas são palavras de Faraó. Olha o que ele diz: o que foi que fizemos? Permitindo. Na sua mente ainda, o poder estava com ele. Ele ainda dizia: quem fez? Quem permitiu? Aquela era uma concepção errada a respeito da realidade. E dentro do texto, essa é uma das coisas mais marcantes que nós podemos trazer para a nossa vida. É termos uma concepção correta da realidade dentro
do que Deus está fazendo e não dentro daquilo que nós imaginamos ser. Eu sei que pessoas que são acostumadas a determinar, a dizer como é que as coisas têm que ser, elas podem até perder a noção da realidade, porque tudo se estabelece da maneira que eles querem, né? Pela sua voz de comando. Porém, eu digo que isso pode se tornar em um vício tão danificador, que pode fazer com que a pessoa justamente perca a noção da realidade, do que realmente está acontecendo naquele momento. E o que estava acontecendo naquele momento? Uma mudança de ambiente. O ambiente mudou. O povo já tinha saído ali das cercanias, das proximidades de Faraó. É claro que eles ainda estavam no Egito, mas não no mesmo lugar. E Deus estava mostrando que as autoridades, elas têm limites. E com quem Faraó tinha autoridade? Com as suas tropas, com os seus capitães, com os seus carros e com os seus cavaleiros. Israel não fazia parte do que era da autoridade de Faraó. Faltava agora ele aceitar isso. O rei do Egito enxergava Israel, os israelitas, como escravos fugitivos, pessoas que estavam errantes pelo deserto. Sim, acabamos de ver isso. Mas nem Faraó via Deus através do povo, e essa era a questão. Ele não estava conseguindo enxergar o Deus de Israel através do povo de Israel. Da mesma maneira, é demonstrado aqui dentro desse texto que os israelitas não estavam vendo Deus através de Moisés. Eles não estavam vendo Deus através do seu representante. Naquele momento não, porque as coisas se agravaram, aparentemente se agravaram. Esse é o resultado de não entender a situação de cada ambiente. Cada ambiente tem a sua própria autoridade. Cada momento tem a sua própria autoridade. Embora Deus já fosse o Todo-Poderoso, e Ele é o Todo-Poderoso, o que muitas vezes falta é as pessoas entenderem isso. Deus irá mostrar sua força em um outro ambiente. O versículo 9 diz assim: e eles os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote. E o verso 10 diz também continuamente: os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Por que eles clamaram ao Senhor? Porque eles viram as tropas chegando. E onde eles estavam acampados? De frente ao mar. Então eles não tinham opção. Lembra que eu falei da falta de opção? Foi nessa hora que eles caíram em si. Nós estamos em um lugar que nos dá uma situação de encurralamento. Nós estamos encurralados. Atrás tem Faraó, na frente tem o mar. O que é que nós vamos fazer? Ora, correram para Moisés, clamaram a Deus, procuraram outras opções. Clamar a Deus a respeito daquilo que já ia acontecer, eu quero dizer que podemos clamar, mas o nosso clamor, ele deve ser uma continuidade daquilo que Deus já está fazendo. E essa concepção, essa percepção da vida, ela se dá justamente quando nós temos a intimidade que Moisés tinha com Deus. Intimidade essa que estava sendo desenvolvida com o povo ainda. E é por isso que esse mesmo povo, nos versículos 11 e 12, chegam para Moisés e dizem: e disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tirastes de lá para morrermos nesse deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrermos no deserto. Na primeira vez que as coisas apertaram, Israel chegou nessa concepção de querer voltar atrás. E a velha ironia dos israelenses apareceu. Porque enquanto uns estavam clamando, outros reclamavam. Enquanto uns estavam buscando a Deus, outros corriam para Moisés. E essa é a clara demonstração: podemos até confiar em Deus, mas nós não confiamos no homem que Deus colocou para nos guiar. E lendo o texto, eu pelo menos não encontrei as pessoas que foram irônicas com Moisés, voltando para pedir desculpas a eles depois que atravessaram o Mar Vermelho.
O povo queria saber de Moisés onde estavam as opções de fuga. Era o que eles esperavam saber naquele momento. E qual foi a opção de Moisés? Ficar calmo. E além de ficar calmo, acalmar as pessoas. E além de ficar calmo e acalmar as pessoas, esperar Deus agir através da orientação que Ele mesmo daria. Meus amados, nós somos muito preocupados e acostumados em procurar opções. Como se Deus trabalhasse com opções. Como se Deus ficasse fazendo escolhas. Como se Ele não já tivesse as coisas estabelecidas. Essas mesmas coisas que nós ficamos procurando, Deus já estabeleceu. Ele já sabia como iria agir, ele não dependia de como os homens iriam pensar, se iriam clamar, não. Mas ele só revelou a sua ação no último prazo, no último momento. E é nessa hora que a fé se manifesta através daqueles que não duvidam. Por isso, valorizar o desespero não fará diferença na ação que o Senhor determina. O que precisaria ainda ocorrer para aquele povo entender como Deus trabalha? Moisés já tinha essa concepção. E aí nós chegamos num ponto muito importante. Quando Moisés fala, acalmai-vos e vede o livramento. Então, Moisés está dizendo no presente, fiquem calmos agora e vejam o que Deus vai fazer. Porque, como alguém desesperado pode acalmar uma outra pessoa desesperada também. Muitos estavam apavorados, mas Moisés não. Por que ele estava calmo? Por que ele estava como Jesus no meio da tempestade? Moisés ele falou isso por conhecer a Deus e não por saber o que ia acontecer. Mesmo sem saber o que ia acontecer, ele estava demonstrando a sua fé. Que aplicação maravilhosa para nós. Demonstrar a fé diante das coisas que nós não sabemos. Isso é a fé. Você lembra do que nós falamos já no início sobre o que é confiar sem saber? Pois é, o versículo 14 diz, o Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Mas Moisés guerreará como? Quando? Se não ele guerreará por nós. Acalmai-vos. Calma. Espere. Esse tempo é um tempo de espera. Espere. Confie. Veja. Presencie. Porque o versículo 15, que é o outro sermão que nós vamos pregar, na permissão do Senhor, se assim o Senhor nos permitir, ele diz, então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Ordena a eles que marchem. E ali eles iriam começar a atravessar o Mar Vermelho. Quantas vezes é preciso ver para acreditar? Eu faço essa pergunta e respondo da seguinte maneira, depende. Uns vão entendendo e crendo, e outros se desesperam. Uns entendem que precisam clamar, outros entendem não, que a opção é a pressão e o desespero. Então, quantas vezes? Pelo menos foram 10 pragas, e essas não foram suficientes para que o povo entendesse. E aí é justamente nesse ponto que as coisas começam a se encaixar. Por que tantas pragas? Por que Deus não resolveu logo da primeira vez? Por que o Senhor não fez logo aquela libertação para o povo sem castigar tanto o Egito? Por que Ele endureceu o coração de Faraó de forma repetida? Sabe por quê? Porque o coração mais duro era o coração do povo. O coração mais duro não era o de Faraó. Porque esse coração foi principalmente endurecido pelo Senhor, como o texto fala várias vezes. Mas foi por intermédio da insensatez e da teimosia de Faraó que o povo começou a ser tratado pelo Senhor no que diz respeito à confiança. 10 pragas não foram suficientes para fazer aquele povo crer em Deus, porque eles estavam diante do Mar Vermelho duvidando, e duvidariam outras vezes. Está respondidos os motivos de Deus permitir a insensibilidade de Faraó? Não sei se esse é o único motivo, mas ele cai muito bem
na seguinte afirmação que eu posso fazer agora, que às vezes a insensibilidade das outras pessoas nos ensinam a acreditar mais. Às vezes a intransigência de outras pessoas faz com que nossa fé seja ampliada e nós sejamos edificados. Moisés, ele conhecia o poder de Deus. E ele conduziria tanto os que criam quanto aqueles que não acreditavam. Estariam ali todos no rebanho. Vamos pensar sobre isso. Como é que vai a sua fé? Como é que vai a sua confiança em Deus? Você está entre aqueles que acreditam, independente das circunstâncias, ou do tempo, ou do lugar? Ou ainda duvida? Eu queria te pedir para fazermos uma oração nesse momento, pedindo direção de Deus e ampliação da nossa confiança nele, em nome de Jesus. Oremos. Pai bendito, maravilhoso Deus, cada oração que nós fazemos a Ti, ela é válida, ela é verdadeira. Então elevamos os nossos olhos, a nossa mente ao Senhor, elevamos as nossas mãos, Pai, e pedimos pela Tua providência em nosso meio. Sobretudo, fortifica a nossa fé. Que a nossa confiança não esteja abalada, meu Deus, por nenhuma circunstância dessa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós não cessamos de louvar a Deus. Nós não cessamos de engrandecer o seu nome. E nós vamos cantar agora, já encerrando esse culto, essa celebração ao Senhor. Eu cuido de Ti. Vamos cantar juntos. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Amém. Assim nós encerramos o culto desta noite, lembrando que você pode continuar partilhando da comunhão com os irmãos. Faça uma ligação, mande uma mensagem para alguma pessoa, para algum irmão, para alguém que você imagine que possa estar feliz com esse seu contato.
continue contribuindo com a igreja, continue participando das atividades da Escola Bíblica Dominical, das nossas reuniões de oração. Procure estar ligado naquilo que nós estamos produzindo como conteúdo bíblico, para que também você participe de uma maneira cada vez mais efetiva nesse tempo em que, mesmo que distantes, nós precisamos demonstrar que estamos unidos e seguros e sentir essa presença de Deus de uma forma única. E dessa maneira, nós estamos aqui encerrando esse momento para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Pai bendito, Deus maravilhoso, abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa, cada irmão, Pai, cada um que ouve essa oração também, independente da sua situação, que o Deus Todo-Poderoso esteja vindo, buscando e fazendo com que, meu Pai, a nossa percepção da Tua vontade seja nítida, clara, seja cristalina, meu Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.